Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michelle Vilela e estamos aqui hoje para um episódio delicioso, né, amiga? Isso, Michelle. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e nós estamos em dose dupla, Michelle. Olha que lindo que a gente tá aqui hoje. Tem mais gente aqui nesse estúdio. Hoje o negócio aqui tá bom demais. Muito bom. E antes disso, né, Michelle, de falar quem são as nossas convidadas maravilhosas de hoje, eu quero convidar todos vocês para se inscreverem no nosso canal Destemidas Podcast. É super importante que vocês vão lá, gente, se inscrevam. É tão simples, chega lá, puf, se inscrevam e também ative o sininho. Para chegar as notificações aí, toda quinta-feira nós temos um episódio novo com uma convidada maravilhosa para vocês e às 20 horas. Olha que beleza, hein, Michelle? E estamos também em todas as redes sociais, ó. Lá no Instagram, @Destemidaspodcast, no TikTok e no Quai. Mas não é com dancinhas, não, gente. É com cortes do episódio Mas maravilhoso. se quiserem, a Elaine vai lançar, viu? Não, gente, a Michelle. E os meninos da equipe. Mas muito obrigada aí, ó. A gente quer mandar um beijo, né, Michelle, pra todas as pessoas que estão mandando mensagens pra gente no direct. E também, ó, brigadão, tá? Não se esqueçam, compartilhem todos esses episódios nosso aqui e também comentem e muito like, né, Michelle? Agora vamos lá falar quem são as convidadas? Vamos sim, gente. Hoje, nós aqui do Destemidas Podcast queremos agradecer muito a presença de duas empresárias aqui, Patrícia e Ana Passos, empreendedoras no ramo de alimentação especial. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Ó, gente, eu sou cliente, viu? Então eu sou bem aqui, vou falar porque eu sei, viu? Qual é o nome desse empreendimento maravilhoso que a Michelle tá tão apaixonada? Passos sem glúten. Olha só, sem gente. glúten. E assim, tem muita coisa legal. Nós vamos falar bastante aqui sobre a Passos sem glúten. Eu sei porque eu já provei muita coisa, porque eu tenho, preciso. E realmente eu parei aqui e eu tive uma sorte que é pertinho da minha casa. Então, eu parei num lugar muito bom para mim. Meninas, como eu queria primeiro, né, agradecer a presença de vocês. Nós aqui estamos felizes em ter vocês aqui e perguntar para vocês assim, como é que foi o início então da carreira de vocês como empreendedoras? Vocês sempre trabalharam no ramo de empreendimento? Como é que foi? Não, então. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui, contar um pouco da nossa história para vocês. Nós duas somos formadas em odontologia. E ao longo de uma vida inteira trabalhamos na área da odontologia. E normalmente juntas. Sério? A gente normalmente a gente trabalhava na mesma empresa. No final, principalmente dos últimos anos, a gente trabalhou na mesma empresa. Sim. Caramba! Aí, quando foi mais ou menos há 4 anos atrás, faz 4 anos em março, né? Então tá fazendo agora 4 anos. A gente resolveu a gente pensou assim, poxa, a gente gosta tanto de trabalhar, a gente trabalha tão bem, não tem medo de trabalhar, que tal a gente construir algo nosso, do zero, construir a própria empresa? E como a Ana Paula tem doença celíaca, eu falei, bom, não é justo a gente empreender em alguma coisa que você não possa consumir. Então, a gente resolveu montar, começamos na cozinha da minha casa, uma empresa chamada Passos Sem Glúten, que é justamente o nosso sobrenome, né? Ana Paula Passos e Patrícia Passos. Mas as pessoas acham que o Passos é de caminhar sem glúten. Eu achava, Ficou com duplo sentido. Foi de propósito que a gente fez isso. E aí, a gente começou na cozinha da minha casa, só nós duas, e na época eu ainda trabalhava como dentista meio período e fazia o outro período, ficava fazendo as coisas em casa. A gente começou divulgando no Instagram, começamos algumas vezes indo na porta de escola, no horário de saída, vendendo cookies. E com isso, o Instagram, que para mim é um meio maravilhoso de fazer vendas, né? De você fazer crescer um negócio. As pessoas começaram a conhecer a gente, começaram a pedir mais. Não, faz bolo, faz isso, faz aquilo. E foi crescendo, crescendo, crescendo e virou essa empresa que é hoje. Então, hoje nós temos mais de 600 produtos catalogados, sendo que grande parte veio, assim, de experimentos meus que começaram na minha cozinha e depois que a gente montou a loja, fui fazendo nas lojas. Porque no caso ela virava pra mim e perguntava, o que você tem vontade de comer que você não pode comer? Aí eu falava, um pão tal. Aí ela inventava, tanto é que tem o pão da Ana lá na loja. Foi o primeiro pão. Ana, olha aí! Que
é um pão em minha Já comi, homenagem. gostoso. Foi o Viu, gente? primeiro Muito pão gostoso. que eu fiz. Eu falei, Em minha foi no dia homenagem. do aniversário dela, eu lancei. E eu falei, de presente pra você um pão. E vira e mexe, ela pergunta, o que você tem vontade de comer? Ah, tem vontade de comer churros. Aí ela vai dar um jeito da gente produzir churros. Olha Ah, eu tenho só. vontade de comer pastel. Ah, então vamos fazer pastel. Ah, eu tenho vontade de comer coxinha. E nisso, o nosso catálogo de produtos foi crescendo cada vez mais. Entendi. Ô, Ana, e fala pra gente, o que é? É uma doença, né, Ana? É uma doença autoimune, a doença celíaca. A pessoa que tem doença celíaca, ela precisa do diagnóstico através de um gastro, né? Precisa fazer alguns exames, não só de sangue, mas também exame de endoscopia. E eu tive esse diagnóstico há uns 10 anos atrás. Até então, eu comia glúten, né? Achava que podia comer glúten. E o perigo de você ser um celíaco não diagnosticado é que futuramente você pode desenvolver um câncer no intestino ou de fígado, porque afeta bastante. Entendi. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, a pessoa não pode consumir glúten. Entendi. O glúten está presente em alguns insumos. Ele é uma proteína. Presente em vários produtos. No trigo, no triticale, a aveia, 99% da aveia tem glúten. Vários, né? E às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, por que você não pode comer em determinado lugar? Porque não é só o que tem glúten, são coisas que são produzidas com contaminação. Então, por exemplo, hoje eu passei por uma dificuldade para achar gergelim sem glúten. Aí você me fala, gente, mas gergelim não tem glúten. Não tem. Mas eu não consigo, às vezes, achar um gergelim sem glúten. Porque o gergelim fabricado em determinada marca é fabricado junto na mesma máquina que processa alguma coisa com glúten. Então, eles são obrigados, graças a Deus, a nossa legislação obriga os fabricantes a colocarem que em todas as embalagens tem que dizer se contém glúten ou não. Né? Isso foi muito bom. Foi porque, excelente. Mudou, né? Não é tão Precisa dizer se contém leite, se contém soja, se contém glúten. Isso ajudou demais as pessoas com intolerância. É verdade. E aí, só para as pessoas saberem, porque eu, por exemplo, eu não sou celíaca, mas eu não tenho... É ruim eu consumir glúten, né? E, na verdade, eu nem tenho. Nos meus exames não mostra nada disso. Não mostra que eu tenho alergia nem intolerância a glúten. Mas eu sei porque eu me sinto inflamada. O seu corpo rejeita, né? Isso. Então, aí eu, enfim, por conta dos nutricionistas, eu acabei diminuindo. Mas, por exemplo, diferente de você, Ana, se eu comer, eu não vou ter um processo inflamatório tão rápido quanto a pessoa celíaca. Porque as pessoas ficam assim, mas, gente, às vezes acham até que é frescura. Nossa, E que quais são as reações quando a pessoa, assim, só para as pessoas que estão em casa entender que às vezes ela pode estar desenvolvendo, dar algum tipo de mas aí não entende, é só uma coisa besteira, vai passar. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, porque nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Mas os sintomas principais, fadiga, constipação intestinal, inchaço abdominal, dores abdominais, dá muita dor, tipo umas cólicas, como se fossem ferroadas, sabe? As pessoas descrevem como ferroadas. Tem algumas pessoas que têm enxaqueca, tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que descamam a pele dos dedos, das mãos e dos pés. Então, é uma série de sinais e sintomas. Candidíase e repetição e infertilidade sem causa aparente. As mulheres não conseguem engravidar por conta de estarem com a inflamação no intestino que está afetando diretamente o aparelho reprodutor. Então, tem mulheres que acabam descobrindo a doença celíaca, que foi o meu caso, por questões de infertilidade. Foi assim que você descobriu, Foi. Ana? Gente, aí tava nesse processo de... Olha só... É interessante que as pessoas em casa entendam que, assim, é muito mais do que a gente imagina, né? Então, fiquem não atentos. é nada de frescura. Porque fiquem atentos a esses gente... sintomas, né, Michele? Para procurar um médico e realmente já procurar ver a causa do que é. Faça o teste, procurem um médico e falem, olha, eu tô sentindo isso, quero saber. Porque, assim, a gente tem que saber do nosso corpo, né?
E olha, hoje em dia, cada vez mais os nutricionistas e os médicos indicam, mesmo quem não tem nos exames, não dá resultado nenhum, eles indicam fazer a diminuição ou a retirada completa desses elementos do glúten e do leite da alimentação. E as pessoas chega pra gente diariamente na loja, são 4 anos ouvindo relatos das pessoas falando, nossa, minha vida mudou completamente, eu sou outra pessoa, meu corpo é outro, minha disposição é outra. Então é algo assim que seria bom que todo mundo investigasse, porque nem todo mundo tem esses sintomas clássicos. E às vezes o que você acha que é só, tá faltando uma vitamina, não sei o que, e você já está desenvolvendo algum processo ali, que mais tarde, isso aí vai somatizando e vai virar algo bem pior. E engraçado, né? Eu falo isso porque até eu falava, eu tinha uma prima que ela ia nos nutricionistas e cada dia ela tirava uma coisa. Aí ficava eu e as outras primas. Ah, que frescura, velho. Ah, não, daqui a pouco você não vai comer nada. Aí agora tô eu, né? Porque assim, não é frescura. É porque você vai entendendo, Eu, no meu caso, eu comecei tirando leite, porque eu realmente passei por um período que eu tive alergia, mas só foi um período, hoje eu não tenho. Mas eu me sinto mal. Mas nesse período que eu tinha alergia, eu tinha diarreia, no caso do leite, né? Então até biscoito, bolacha maisena, aquela maisena, né? Eu ficava com dor de barriga. Então a pessoa tem que ficar atenta, né, Michele? A esses sintomas, né, meninas? Você tem que se conhecer, né? Prestar atenção nas reações e prestar atenção o que eu comi. O que eu comi de diferente? E começar a ver a repetição desses sintomas e pesquisar isso. É muito importante a gente se conhecer. Gente, e o ruim, né, Ana, é você descobrir isso. Porque assim, tudo bem, né? Você passou um tempo comendo tudo, né? Mas é muito complicado, né, Ana? Tirar tudo. Olha, eu não tive esse processo de depressão. Mas algumas pessoas, depois que descobrem que são celíacas, passam por um processo de rejeição daquilo e ficam em depressão. Por quê? Porque acaba, né? Porque acaba que a vida social fica muito restrita. Afeta a vida social. Por quê? Porque você pensa assim, eu vou sair com os meus amigos e eu vou sair para comer o quê? Vai todo mundo pra pizzaria, vai todo mundo comer um petisco ali no boteco, não sei o quê. Eu não posso tomar um chopp, sabe? Então, assim, a pessoa começa a dar um curto-circuito e pensar, meu Deus, a minha vida acabou, eu não tenho vida social, não posso frequentar determinados lugares, não posso ir numa padaria tomar um café da manhã. As pessoas têm essa tradição, às vezes, de tomar um café da manhã numa padaria. Então, assim, isso acaba que a pessoa dá uma surtada, né? Tem algumas pessoas que não querem aceitar, não recebem bem essa notícia. Então, assim, eu não tive essa questão, eu levei assim, numa boa. Eu me apavorei, porque eu falei, cara, não posso comer nada. Eu olhava no mercado, todos os rótulos, eu falava, não posso. Tanto é que no início eu emagreci muito. Porque quando você corta, logo no início, quando você corta tudo, e você fica muito restrita a comer mais as saladas, carnes, você fica mais em casa. Eu aprendi a fazer bolo, meu próprio pão, porque, ainda mais na época, mais de 10 anos atrás, era uma coisa muito cara. Era muito caro. Não tinha nada perto da minha casa. Eu tinha que atravessar a cidade para comprar alguma coisa. Então, né, por causa disso, as pessoas começam a aprender a fazer algumas coisas, né, dentro de casa. Hoje em dia eu não faço mais nada, vamos falar a verdade. Né? Tem a pasta sem glúten agora, né? Porque a sua irmã também desenvolve. Você só fala, eu quero isso, ela desenvolve. Eu não faço mais nada. Gente, que vida legal, né? Que agora você consegue achar os seus produtos, a sua vontade de comer, sem aquele bicho de 7 cabeças, né? E é bom falar disso porque melhorou muito desse tempo pra cá. Sim, porque é uma hoje evolução você tem muito grande. gôndolas de supermercado inteiras. Exatamente. De coisas sem glúten, né? Então isso... Só que não é muito gostoso. Gostoso é o que elas fazem, porque elas fazem caseiro. Muitas das coisas industrializadas, né? Às vezes acaba que não é muito bom. Depende. Tem produtos tem umas e coisas, uns que tem são uns bons. As pessoas só têm que entender o seguinte, que é algo que a pessoa precisa procurar, saber se tem ou não. Uma coisa que, como experiência própria, você falou da aveia. Gente, me chamou a atenção. Eu alimento muito de aveia. Você vai passar a olhar agora Entendeu? se a aveia que você compra agora eu vou começar. E a Michele, mas é difícil. Ela tem muito essa pegada. É difícil achar aveia sem glúten também no mercado. Não é fácil. Vocês trabalham com aveia sem glúten? Sim, tudo é sem glúten lá. Tem muita coisa com aveia lá na loja. Olha só que interessante. Então, assim, ou seja, eu me sinto às vezes mal, inchada, pode ser também, né, Michele? Eu vou começar a me policiar e ir no médico justamente por causa disso, né? É interessante. E às vezes a gente fala assim, mas eu não vou fazer essas dietas, é eu mesma, eu tô falando por experiência própria.
tá? Porque eu não vou fazer essa dieta, não, porque depois eu nem tenho nada e fico. Mas, na verdade, você já tinha. Quando você faz a dieta, você descobre. E aí, depois que você descobre, você tem que ter aquela... Você que sabe, vai ficar... É sua escolha, e aí? Escolha. Exatamente. Eu mesmo brigava, eu falei com vocês até fora, brigava com meu nutricionista. Você botou eu com esse negócio do glúten, que eu não tinha isso. Ele, você tinha, você só não sabia. Mas é isso, né? O inchaço, pra mim, eu tenho uma facilidade muito grande de retenção de líquido. Então, é batata. Leite e glúten, quando eu como, eu não passo mais, porque eu tinha antes alergia. Eu tenho algumas coisinhas, passo mal assim, fica inflamada, né? Me dá dor de cabeça, com o estômago estufado, né? E inchada. Eu já sei, né? Mas que exagerou, fez alguma coisa errada. Foi. Meninas, e fala pra gente o Instagram de vocês e aonde fica localizada a Passos Sem Glúten. O Instagram é Passos Sem Glúten mesmo. E a nossa loja fica em Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Fica na rua 33/34 Norte, num comércio chamado Beverly Hills, que é como se fosse um centrinho gastronômico. Tem vários restaurantes, tem outra confeitaria também famosa na cidade, e nós estamos localizadas lá. Olha. E abrimos diariamente. Olha que legal, gente. Então, ou seja, não tem desculpa, né, Michele? Não tem. E assim, eu só fui entender mais isso aí através da Michele. Porque são coisas que realmente a gente não tem noção do que pode, o que não pode, o que se deve, o que não deve. E eu vi que também que tem muita criança, né, gente? Que tem, né? Outra questão muito importante de falar, quando você está tocando no assunto de criança, é que a gente tem muitas mães que levam os filhos que são diagnosticados no espectro autista. Por quê? Porque está comprovado que a restrição do glúten e do leite favorece extremamente as crianças que têm autismo, para poder melhorar o desenvolvimento, a questão da irritabilidade. Então, tem muitas mães com crianças, não só a PLV, né, que tem intolerância ao leite, mas também crianças com autismo, diagnosticadas com autismo. Muda o comportamento, passa a ter alteração comportamental e do desenvolvimento cognitivo da criança, dá uma melhora quando corta o glúten e o leite. Então, assim, são muitas crianças hoje em dia que vêm descobrindo isso, mas não só as que têm doença celíaca, as que têm outras condições, que aí o médico opta por retirar o leite. Na verdade, eles falam que nenhuma doença autoimune é bom a pessoa consumir leite. Quem tem Hashimoto, é uma doença autoimune da tireoide, e não deve comer nem glúten nem leite. Então, são várias doenças que artrite, psoríase. Olha. Vocês já são médicas, né? Eu acho que eu tô aqui de frente não só com empresárias, com médicas. Mas elas são da área da saúde mesmo, né? Mas sabe o que acontece? Você, quando você abraça essa área, você tem que estudar. Você tem que saber com quem você está lidando. As pessoas te questionam. Diariamente nós somos questionadas. Questão, mas o que você usa? Os funcionários já sabem. Eu e a Ana Paula, a gente está... Ou uma ou outra vai estar na loja 90% do tempo. Que eu nunca fui lá para vocês não estarem. E a gente responde, porque eu vejo... Às vezes o cliente chega, tem isso, tem aquilo. Eu chego e falo assim, não, me fala, o que você não pode? Ou o cliente manda no WhatsApp a lista do que não pode. E a gente é obrigada a entender aquilo. A gente entende várias doenças autoimunes. Sempre chega informação, a gente também escuta muito o nosso cliente. Eles explicam, eles trazem muita coisa pra gente. E você é obrigado, gente. Você tá lidando não é com uma confeitaria apenas, é uma confeitaria inclusiva. O que é a inclusão? É você compreender aquilo e abraçar aquilo ali. Você precisa, então, saber o que você está fazendo. É verdade. E é muito... o cuidado tem que ser muito grande. Porque se você está vendendo, né, um produto falando que não tem glúten, então o celíaco, ele vai chegar ali, ele vai poder comer. E se ele comer e passar mal, né? Então, por isso, é muito... uma responsabilidade muito grande de vocês. Pode causar até a morte, né? Vamos supor. Então, assim, é importantíssimo esse ponto. Né, Michele? Que você tá falando o seguinte, se você não entender do teu produto e não souber se realmente pode ou não, você pode causar a morte de outro indivíduo. Inclusive, a gente tem alguns problemas com as pessoas que não entendem bem essa questão, que vira e mexe, toda semana aparece um assim, né, que quer entrar lá na loja, consumir alimentos que não foram feitos lá, entrar com alimento de fora. E aí tem uma placa na nossa porta dizendo proibido consumo de alimentos que não foram fabricados aqui. Por quê? A pessoa pode chegar lá e falar, não, mas eu fiz, é sem glúten, foi feito... Mas a gente não tem uma coisa certificada. Então,
por segurança, por ter... Pra assim, blindar exatamente, o para os nosso nossos clientes ambiente. se sentirem seguros para comer os nossos produtos, a gente não pode permitir que alguém entre lá e contamine a mesa, um talher, um copo. Gente, então vai muito mais além do que a gente imagina. É. Não é só um produto, é como você falou. É um ambiente. É um ambiente, ou seja, aquilo ali que eu posso entrar comendo, eu posso contaminar. Isso. Gente, eu não tinha noção Olha o disso que nível você tá de falando. responsabilidade, né? E as pessoas É. se ofendem, porque às vezes, por exemplo, a gente fica perto de uma outra confeitaria que não é sem glúten. Tem pessoas que querem comprar, tá a família. Aí uma filha quer comer um brigadeiro que tem glúten lá e acha que pode entrar na nossa loja comendo, Não porque pode a nem mãe entrar. não pode entrar. Tem gente que tá com a cerveja na mão e quer entrar na nossa loja pra comprar alguma coisa. Não Teve um dia que o pode. rapaz foi super grosseiro comigo. Na hora que ele ia entrar, eu falei, olha, aqui não pode entrar com cerveja, porque a sua cerveja tem glúten. Mas eu vou comprar alguma coisa? Sim, mas eu peço que você termine de tomar sua cerveja. Não é porque tá Depois trazendo de fora, é por conta É do glúten e porque da contaminação. É a contaminação. cruzada. Aí ele ficou com raiva e foi embora. Então, assim, as pessoas ainda não têm a informação correta. É falta de informação e uma Exatamente. certa ignorância Exato. de não Olha, saber o porquê. Mas eu até entendo, porque toda essa história, o glúten entrou em evidência alguns anos atrás por conta das dietas. Isso. Pessoal de academia, vamos cortar o glúten e todo mundo emagrece. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em glúten, não foi por conta da doença celíaca, foi antes dela ter a doença celíaca, porque as pessoas começaram na academia, era a dieta da moda, cortar, igual a dieta do ovo, que tem vezes que o ovo é vilão e tem vezes que ele é bom. A gente tá numa fase que ele é bom, né? Daqui a pouco ele volta a ser vilão. É Então, isso mesmo. ele ficou em evidência isso. Então, as pessoas ficam muito assim, glúten é para quem tem dieta, glúten é fit, glúten é low carb. E não é. Porque as farinhas usadas na substituição da farinha de trigo são, em grande maioria, farinhas brancas. São farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, farinha, o que mais? Amido de milho. São as mais usadas, são farinhas brancas. Então, não é um produto com redução de calorias. Não é um produto para dieta low carb. Não é isso. Existem produtos que são low carb e sem glúten. Existem. Mas não significa que a confeitaria Passo sem glúten é uma confeitaria low carb. Entendeu? Então, há muito essa confusão. Por isso que as pessoas acabam achando que é frescura e não querem respeitar. E entram, poxa, por que eu não posso entrar com glúten se o seu é sem glúten? Não entende que ali é uma coisa muito maior, não é uma dieta. Não é uma moda. É questão de saúde, de gente. saúde. Isso é muito Saúde. sério. E de vida também, né? Vida ou morte ali. Eu até falei aqui do meu aluno, né? Ele tinha alergia de ficar no ambiente. Então, por Isso, exemplo, eu tem fiz um gente. lanche. Gente, as pessoas não... Gente, é muito sério, né? Eu terminava a aula, era até aula de estatística na época, e aí eu fazia um lanche no final, né? E aí ele falou que era celíaco, que era celíaco, e eu não sabia o que era, ele me explicou já tem um tempo isso. E aí eu falei, então, eu vou levar pão de queijo. Isso eu pensando, né? Pão de queijo não tem glúten, né? Eu não entendi, assim, só... Todo mundo pensa tapioca, pão de queijo. É a primeira coisa. Aí a primeira coisa que ele perguntou assim, ele foi entrar na sala e viu o pão de queijo. Aí ele, ixi, professora... Aí eu falei assim, não, é só o pão de queijo. Aí ele falou assim, mas foi a senhora que fez o pão de queijo? Como é que foi? Aí eu falei, não, eu comprei na padaria. Ele, então não posso entrar. Porque a alergia dele era Entrar tão no forte. ambiente. Olha Era só. forte. Ele falou assim que tinha medo de... E ele era um senhor A gente já atendeu uma cliente, que ela inclusive nem mora aqui em Brasília, aquela que morava em São Paulo, que ela comentou com a gente que ela não podia entrar numa padaria. Olha, Que ela Porque fica em começava a se suspensão. embolar, Era igual se ele falou empolar, isso. e ela falou que começava a espirrar e o olho inchar. Então, assim, eu fiquei apavorada. Eu falei, nossa, tem vários níveis de alergia dentro da doença celíaca. Então, pois e é muito importante. É ótimo vocês estarem aqui hoje para falar um pouquinho mais, assim, para aumentar, né? Porque isso virou muita moda mesmo. E aí, por ser moda, aí todo mundo acha que é por conta de dieta, por conta de academia. Os meninos, eu sou bem, vamos dizer assim, dedicada, rígida. E eles ficam assim, eu não acredito, eu vou com eles, e eu não como nada. E eles, não acredito, você não vai comer pizza? Eu, não vou, mas eu tô acostumei. E não sente falta. É a sua vida e pronto. Vocês já estão fazendo pizza? Sim. Tem rodízio. Nossa, gente, vocês são
demais, hein? Mas e aí, como é que foi isso? Porque é difícil. Você Tem disse todo que esse começou em casa, preconceito. né? Como é que foi essa questão? O processo. É, Então, aí eu comecei em casa e eu comecei fazendo o que as pessoas fazem. Vou procurar a receita no... Isso é que é receita amor pela irmã, né? Primeiramente, gente, elas são irmãs. E parabéns. Obrigada. Porque no momento que a gente tem hoje, a gente não vê irmãs tão unidas dessa forma. Já eram dentistas, com certeza, se formaram junto. Mas, assim, a preocupação com o que o outro tá passando, né? Com o irmão. Não, vou te ajudar. Isso é muito importante. Parabéns. Uma gracinha. Obrigada. Então eu comecei procurando receita na internet. Gente, receita na internet. Ela tá rindo porque eu Dá comecei até. Ela tá lembrando agora dos Eu fico bolos, lembrando né? das tragédias. Das né? tragédias. E receita na internet, mesmo que dê certo a receita, é para consumo ali, imediato, para você fazer em casa e consumir em casa. Não é uma coisa que vai ter um prazo de qualidade, porque além da validade, você tem que ter a qualidade do produto e que você vai poder comercializar. Então, assim, foi muito difícil. Aí, o que eu fiz? Eu comecei com as da internet, comecei a estudar a base das receitas, comecei a fazer cursos, procurar cursos, não tinha aqui em Brasília, e comecei a viajar, eu comecei a fazer cursos em Minas, e comecei a comprar cursos online para entender melhor o funcionamento disso. E aí, a questão a minha paixão, né, sempre foi a confeitaria artística. Eu não sabia nem por onde começar. Eu fui fazer curso de confeitaria artística com glúten para aprender como fazia a arte e tudo. Então, comecei a mesclar os cursos que eu fazia sem glúten com os cursos com glúten. Eu quero isso que tem nessa massa com a consistência desse recheio, porque eu quero o dulçor que tem nessa mistura aqui para virar isso, não sei o quê. E comecei a fazer essa bruxaria, né? Essa alquimia que é a cozinha. E comecei, hoje em dia, as massas que a gente trabalha, as massas carro-chefe dos bolos de festa, são as massas da Paty. Eu coloquei esse nome mesmo, são as massas base, que eu desenvolvi a partir de vários cursos, assim, eu não sei nem contar, juro, não sei o número de cursos que eu fiz até hoje. E aí eu desenvolvi essas massas e os principais recheios que a gente vai mesclando, e nisso a gente criou a nossa confeitaria. E a cultura que foi criada desde dentro de casa passou para a loja, porque 6 meses depois a gente inaugurou a nossa loja, porque eu já não dava conta, porque a Ana Paula recebia os pedidos pelo WhatsApp. E fazia as entregas. E elas respondem super rápido, porque eu já pedi. Então eu já sei. E aí, eu fazia em casa, sozinha. Aí a Ana Paula começou a precisar me ajudar a fazer em casa. E a gente falou, não, precisamos alugar uma loja, né? Fizemos as contas e tudo, vamos montar uma loja. Em 6 meses a gente abriu uma loja pequena, perto da minha casa, que eu pudesse ir a pé para, né, fazer toda essa logística. E montamos, então, uma loja Aí ela pequenininha. pediu demissão. Foi. Eu pedi demissão só de meio período, eu continuei trabalhando com odontologia. E eu fui me dedicar totalmente à confeitaria e à parte de ser empresária, aprender a ser empresária. Ana, e como é que foi isso, Ana? Porque uma Eu sou a vida... Patrícia. Patrícia, Todo mundo confunde. Patrícia, como é que foi isso? Porque Foi maravilhoso. vocês duas, Eu amo, como gente. porque assim, se vocês tinham uma carreira, né, nessa área. Isso, odontologia, que não tem nada a ver. Como é que foi mudar tudo assim? Vocês duas, assim, foi... Eu Gente, sou eu acho que a gente realizada. não... Eu costumo pensar que a gente nunca teve medo. Eu acho que a gente tinha mais medo de ter medo e não realizar. Isso. Entendeu? Tipo assim, de daqui a um tempo falar assim, poxa, podia ter feito, Por podia que ter que a gente tentado. não- A gente nunca teve medo de... Não, a tipo gente assim, sempre acreditou. vamos montar? Vamos. Não tinha um centavo, gente. A gente isso. sempre Não tinha acreditou. dinheiro Eu falei, pra não, Contar eu isso pra acredito. vocês. Vocês não tinham grana pra Não tinha poder... um centavo. Quando vocês alugaram a loja, alugou assim, vamos Não, eu tentar. calculei, eu falei, Ela vai dar calculou certo. quanto precisaria pra manter o aluguel, quanto que a gente precisa vender, E entendeu? eu falei, a gente vai dar. Olha só. Ela já... Baseado no faturamento que tava tendo em casa, eu falei, não, e a gente vai pra loja, vamos multiplicar. Gente, eu nunca fiz curso de nada, tá? De contabilidade, de administração. É nato. Eu falei, vai dar. E sempre deu. Sempre deu. Desde o primeiro mês. Porque todo mundo você tem que montar com capital de giro, não sei o quê. Tudo que dizem Falaram Você fez o maioria, contrário. não. falaram pra gente que não ia dar certo. A gente ouviu de A especialistas. gente pagou. Pagou pra uma mentora. consultoria pra pessoa falar pra gente, olha, você vai quebrar em 6 meses, não abre Entrega esse negócio. tudo, paga a multa. Devolve tudo, devolve o imóvel, a gente já tinha começado a obra. Devolve o Tava na imóvel. metade. Devolve imóvel, pega, Gente. devolve material. Olha, em 6 meses vocês vão quebrar.
Meu Deus. Falou, a gente 6 pagou por meses essa depois, consultoria. ela deveria agora consultar com a gente. Olha, se você Só quiser, acho, ó, se elas você são- assistir esse podcast, você quiser, hoje em dia eu dou consultoria, tá? Aí, tá vendo? Olha, Aí, ó. Aí, e 6 meses depois, o que começou foi a pandemia. Ah, é, a gente... Nossa, E a Foi gente, mesmo, graças 6 a Deus, meses cresceu depois. na A pandemia. gente cresceu. É. É. Eu comprei muito na pandemia de vocês. Tá Ah, vendo, gente? Eu sou gente, cliente tá há muito vendo? tempo. Então, foi todo que você perguntou, né? Então, a gente aprendeu na prática. E, assim, eu sempre amei a parte do... Não é só a empresa em si. Como você vai entregar. Então, é o marketing. Aí eu fui fazer curso de marketing. Entendeu? Eu fui estudando cada área Blogueira, que eu não blogueira, sabia. blogueira. Cada área que eu não sabia. Então, eu preciso investir num curso disso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso aprender a mexer nisso. Eu preciso não sei o quê. Nananã. Então, assim, uma paixão que a gente estava falando antes de entrar aqui. As pessoas... Tava falando com o Fabiano, né? Com o seu marido. Que as pessoas montam uma empresa achando que... eu vou ter mais tempo Vou pra trabalhar mim. menos. É uma ilusão, porque eu falo assim, gente, qualquer profissão, qualquer empresa, qualquer coisa que você for fazer na vida, em primeiro lugar, o que faz vibrar teu coração, o que você ama, o que você faria até de graça. E você faz tão bem que o que você faria que as pessoas pagariam pra você fazer. Então, as 2 primeiras perguntas que você tem que se fazer são essas. Não faça pelo dinheiro, o que dá dinheiro mais rápido, que não sei o quê, porque a sua cabeça vai pirar. Porque dinheiro fácil é uma coisa assim, é 1 em 1 bilhão de pessoas que conseguem dinheiro fácil. Porque não existe, o que existe é dedicação. E se você não mantiver a sua disciplina, se você não for dedicado, se você não levar a sério, não se levar a sério, você desmotiva, você para, porque tem altos e baixos. Quando chegar no baixo, eu não dou conta disso, chega, eu vou largar. Não, você tem que acreditar e fazer o que for possível para aquilo ali seguir adiante e dar certo. Então, assim, a gente sempre teve essa força, né, Ana Paula? A gente nunca pensou em desistir, Não. assim, de falar, não, a gente Não, não dá desiste. conta mais. Não. Pelo contrário, a gente sonhava muito mais alto. A gente sempre... A gente ainda sonha. A gente sonha. Isso é bom, porque aí tem um Mas é segredo. Vocês têm Tem um vocês têm uma objetivo a visão. mais. Vocês têm uma foco, visão, né? É. Sempre aquela visão empreendedora que vai dar certo Isso. e já tem lá um foco, um objetivo na frente. Aí Isso. faz com que vocês batalhem para chegar até lá e Isso. assim por diante, né? Exatamente. É uma É porque eu acho que o diferença. medo meio que paralisa. Tem É muita gente que fala verdade. assim, porque o meu sonho era ter um negócio, mas eu tenho medo. E aí fica esperando a hora certa pra tudo na Gente. vida, né? É. Assim, uma coisa que aconteceu 1 mês da hora certa, né? É. 1 mês depois que a gente abriu a nossa primeira loja, eu infartei. E eu passei por cirurgia cardíaca, eu tive que abrir Nossa, tudo. E eu fiquei Patrícia. quase 1 mês internada. Então eu falo assim, gente, você tá vendo? Se você fica esperando a hora certa, ou se você deixa se abater pelas coisas, a gente podia ter desistido naquela hora, porque a loja tinha 1 mês de aberta. Caramba. E aí eu fiquei no hospital e eu mandava receita pra Ana Paula. É. Ana Paula faz assim, a Ana Paula mandava foto, não para, não Caramba. fechamos Não nenhum fechamos dia. nenhum dia. E assim, era eu que trabalhava, porque no começo éramos eu, você, uma funcionária. Aí a gente contratou mais uma pessoa. funcionário, é. Aí nós éramos 4. Quando a Patrícia ficou doente, a gente precisou de mais uma pessoa. Aí era eu, mais 3 funcionários. Só que assim, a habilidade dela na cozinha é tipo nível aqui. Nível A hard. minha habilidade é aqui. E aí eu tinha que fazer, ela mandava áudio falando como é que tinha que Tadinha, fazer. lá no pós-operatório. Eu acho que ela era Não, eu tipo demorei a assim. operar, eu tava na UTI, eu peguei pneumonia, por isso que eu fiquei 1 mês, foi todo um processo. Deus. E aí ela mandava os áudios, mandava receita, falava, vai acontecer assim, aí a massa assim, tem que estar em tal textura, você vai testar assim, aí ela tem que estar com tal cara. E aí tinha uma pessoa, uma das funcionárias que ficava lá, que muito me ajudou, que ela tinha uma certa experiência em cozinha, não sem glúten, mas em cozinha, e ela ficava lá, não, Ana Paula, você consegue. E ela me ajudou muito quando eu era em casa, então ela já sabia como é que eu exigia. A Patrícia não vai gostar se for assim. Ah, ela Olha, você. Aí, o lance, aí ela falava até do negócio da etiqueta, cara. Eu não lembro até hoje. Que ela falava assim: vocês têm que saber o lado certo de pregar a etiqueta com a nossa logo. Ai, meu Porque quando a Deus. pessoa pegar o pão, a etiqueta tem que estar na vertical. Olha, assim. Eu ficava, Ela gente. era píssica. E aí eu falava. Eu e Ela o marido postava alguma dela, coisa, eu mandava, vem cá, eu vi nesse post aí que isso aí tá do lado errado, troca de aplicar. E eu falava, o marido dela às vezes ajudava a gente a pregar as etiquetas e embalar. E eu falava, tira.
tira, Fábio, tira, que ela vai vir lá da cozinha e vai falar que tá errado. O laço, Fábio, esse laço não tá bom, não. Esse laço tem que ser tal jeito. Porque até no laço que dava no saco do pão, ela dizia como é que tinha que ser, E é entendeu? assim até hoje. Até hoje. Nossa, Gente, eu entro na Patrícia. loja hoje, eu vou passando o olho, escaneando. Ai, gente. Vem cá, eu já vi assim, tá vendo esse aqui? Põe esse pra trás, agora faz isso Nossa. aqui com ele. Tô me bem- vendo. Caramba, Michelle, eu então acho as que ela era meninas- tipo. Eu acho que ela era tipo assim, o médico vai operar agora. Senhora Patrícia, nós vamos pra sala de cirurgia. Peraí, doutor! Peraí! Aí abriu, peraí, doutor, calma. Calma, tem que falar aqui só Nessa- Calma aí, que isso aqui não tá legal. Já foi esterilizado já, minha filha. Vamos entrar agora. Calma, doutor. Ah, mas não, isso aí não dá. Olha, Ana, volta lá. Esse não dá pra passar, esse não vai dar pra passar. Patrícia. Gente, e é o que faz a Ana. diferença. A Ana devia ficar morrendo de medo lá, né? Gente, Ela ia falar de muito medo. tenso. você Eu fala- tava com Não, medo até hoje ela me hoje. manda foto. Até hoje eu mando foto pra ela, Patrícia, o que você acha disso aqui? Não, e assim, às vezes eu vou postar, porque quando ela viaja de férias, eu falo pra... Porque quem trabalha com as postagens, normalmente é ela, né? Aí, às vezes, eu vou postar alguma coisa, Patrícia, pelo amor de Deus, me manda umas fotos suas, porque ela faz umas fotografias lindíssimas, todo mundo acha que é fotógrafo profissional que faz as fotos do nosso Instagram, mas é porque a Patrícia, ela curte a questão da fotografia. Então, eu peço pra ela me carregar Eu vou de passar fotos. tantos dias fora, então eu já vou mandar Ela tantas manda fotos tantas pra ela, fotos pra pra ela. eu postar diariamente aquela foto que ela que fez, entendeu? Entendi. Raramente eu posto fotos que eu fiz. Às vezes dá certo. Ou às vezes eu vou lá e deleto. Horrorosa, que foto é essa? Quando eu faço alguma coisa errada, eu nem vejo. Quando eu vejo, o negócio já saiu de lá. Já saiu do ar. Aí tem vezes que não é culpa minha. Ela, você mexeu aqui, tem um negócio que apagou. Eu falei, prometo que não fui eu. Nem abri esse negócio. Gente, mas é interessante que quando você cria essa cultura, assim, de perfeccionismo, de exigência, de padrão de qualidade alto, porque Isso que eu ia perfeito falar. nunca é. Padrão de qualidade. Isso passa pros seus funcionários.